Esse é o movimento que todo mundo está vendo, mas pouca gente está interpretando os sinais, pouca gente está vendo o sinal como de fato ele tem que ser visto. A intervenção ela é iminente e extremamente necessária, intransferível e, portanto, inadiável. Ou seja, ela vai acontecer, tá? Não adianta. O único problema é que muita gente não entende sinais, não entende sequer o sinal de quando vai chover ou quando não vai chover. Eu fico pasmo porque as pessoas, além de não entender nada, ainda querem meter o bedelho onde não são chamadas. Por exemplo, tem muita gente que chega no canal e vai dizer lá, por exemplo, que o Exército deveria fazer isso ou deveria fazer aquilo. Bom, em primeiro lugar, o sapateiro tem que ficar com as sandálias. O sapateiro não pode ir determinar como é que se corta uma carne. Ele não entende de corte de carne. Quando muito, ele entende de corte de couro, o que é bem diferente uma coisa de outra. É claro que uma coisa até pode dar um certo elemento para que você acabe entendendo um pouquinho mais, tal, ou um pouco menos, mas você não pode simplesmente achar que porque um dia cortou uma carne, então você virou agora um exímio açougueiro. De jeito nenhum. Não é porque um dia você fez um chinelo que agora você é um sapateiro. Então o sapateiro fica com as sandálias, né? E nesse caso nós vemos aí sinais elementares de que o Exército já está agindo e agindo com força, digamos, quase total. O único detalhe é que ele tem os seus meios de trabalhar e por seus meios de trabalhar ele indica a forma como ele deverá ou não proceder. Até porque, e a gente até vê que a forma como nosso Exército trabalha é uma forma correta, dado o resultado que nós temos obtido. Veja bem, por exemplo, se o Exército tivesse invadido as ruas há 3 anos atrás, muito do que está acontecendo hoje, nós não teríamos como saber. Nós, eu digo a população, talvez até o Exército tivesse como saber, e possivelmente teria, porque eles têm um serviço de informação e contra-informação fabuloso. Mas o povo não sabendo, muita coisa que chega ao nosso conhecimento, a gente pode até vir a julgar como sendo truculência dos militares. Os militares estão inventando moda para poder prender o pobrezinho do Lula, coisas do gênero. Mas não, nós estamos vendo que os militares estão dando as cartas e a esquerda vai respondendo à medida que se sente atacada. E à medida que se sente atacada, pelas respostas que a esquerda dá, nós observamos que o nosso Exército está agindo de forma muito correta. Não tem outra forma. Nós temos que ver que a esquerda vai responder à altura conforme cada ato que nossas Forças Armadas responderem a eles. Por exemplo, no momento que o Exército disser que tomou, por exemplo, no momento que o Exército disse que tomou, por exemplo, estava tomando conta do Rio de Janeiro, o que aconteceu lá? A esquerda foi e matou Marielle, tentou jogar o cadáver de Marielle no colo do Exército, a fim de que a população revoltada mandasse o Exército de volta para casa. Muito bem, não foi o que aconteceu, porque o nosso Exército ele tem um jeito especial de trabalhar. Ele, independente de qualquer coisa, ele consegue capturar o carinho, a afeição das pessoas a quem ele atende. Consequentemente, dessa forma, o Exército conseguiu uma aprovação no Rio de Janeiro acima da média, mesmo em execução. Apesar de que, claro, ainda está longe do trabalho que nós queremos, claro que está longe do trabalho que eles, como Forças Armadas, querem.
Só que tem uma coisa, nós temos que lembrar também que o nosso exército não é uma força, por exemplo, policial, ou seja, ele não está aí para prender bandido, gente. Ele está aí para derrubar bandido, é diferente. O cara chegou, fez pressão na frente do militar, o militar é treinado para derrubar aquele cara. E derrubar de forma tal que ele não levanta mais. Só que ele está fazendo um papel que não é o dele, de forma a minimizar os efeitos junto à sociedade. E de forma que a sociedade sinta o mínimo possível esse tipo de atividade a qual a nossa sociedade não está habituada. O exército sim, porque eles são treinados para a guerra. Mas a sociedade nem sequer tem ideia do que seja a guerra. A nossa sociedade, ela está achando que a guerra que vai acontecer no Brasil, quando acontecer e vai acontecer, é aquela guerra de que agora nós começamos a guerrear, às 3 horas a gente para, vai tomar um café, depois voltamos às 4, guerreamos mais um pouco, daí vamos recolher, porque daí é noite, vamos dormir, no outro dia a gente vê se continua a guerra ou não. Não é assim, mas o povo não sabe disso. O povo está mal acostumado, o povo é um povo, digamos, de certa forma, alienado, e por serem alienados, conforme você mesmo citou, né, eles não têm condições de avaliar as consequências deste ou daquele ato. Então, por isso que muita gente fica insatisfeita e grita lá contra os militares, contra as atitudes dos militares, como se os militares estivessem ali para aprender com o povo como deve fazer. O povo ainda é aquele povo estilo motorista de táxi. Pode notar que motorista de táxi, ele sabe exatamente como escalar um time. É gozado, é interessante, porque nenhum time de futebol nunca contratou um motorista de táxi para escalar um time. Assim como o próprio barbeiro, o motorista de táxi também, né, que sabem exatamente como é que deve funcionar a política e etc e tal. E só que, curiosamente, o país continua na mesma porcaria, ou seja, ou ninguém ouve o barbeiro e o motorista de táxi, ou o que o barbeiro e o motorista de táxi fala nem sempre é algo para se levar bem tão a sério assim. E é verdade, infelizmente é assim, eu tenho vários amigos que estão na área como motorista de táxi ou mesmo como barbeiros, e a gente vê que, por exemplo, alguns que são barbeiros, inclusive, chegaram a defender Dilma e apoiar Lula e etc. Então, quer dizer, puxa vida, vai esperar o quê de um cabra desse? Me desculpe, eu gosto muito do meu amigo, não tenho nada contra ele, mas infelizmente a ideia que ele tem política é uma ideia equivocada, no mínimo equivocada. Isso para não ser deselegante com meu amigo e acabar falando que ele pode ser conivente, porque é verdade, se você apoia bandido, você está sendo conivente com as atitudes do bandido. E, consequentemente, ao ser conivente, você pode ser considerado, inclusive, partícipe daquela atitude, daquela atividade. Ou seja, se você, porventura, cai em cana com um bandido, muitas vezes você pode vir a ser considerado um participante daquele crime, né? Um membro daquela quadrilha. Por quê? Porque se está com o cara, boa coisa não é. Mas tudo bem, a gente também não quer ser deselegante, a gente também não quer somente falar mal das pessoas, ou somente dizer que fulano é isso, que fulano é aquilo, que fulano é aquilo outro. Não é isso que me interessa. O que me interessa é transmitir aquilo que Deus tem colocado no meu coração, que Deus tem me mostrado. De que forma? Através dos ensinamentos. Os ensinamentos que eu posso, até mesmo através da palavra, ou mesmo, muitas vezes, fora da palavra, mas não fora dos conceitos éticos e morais que Deus coloca em meu coração. De qualquer forma, é mais ou menos isso que a gente tem que ver e que a gente tem que seguir para ajudar os nossos irmãos. Você está muito certo, temos que colaborar com as pessoas menos favorecidas para que a gente consiga desaliená-los, né? Tirar essa alienação do coração deles. Coisa que, por exemplo, na minha opinião, Marco Feliciano e
Magno Malta fizeram o contrário, quando saíram pelo Brasil, tirando a demonização do nome da Dilma, ajudaram o povo a se alienar mais para poderem entregar o voto à Dilma. Tem muita gente que ainda não acredita nem mesmo que eles tenham ganhado alguma coisa para isso. Eu, sinceramente, não consigo admitir ou sonhar ou sequer imaginar Magno Malta e Marco Feliciano viajando pelo Brasil, tirando a demonização do nome de uma pessoa como Dilma Rousseff sem ganhar um centavo. Ganharam sim, e ganharam muito bem, obrigado. Não sei quanto, não sei onde foi, e espero sim que a justiça levante isso. Não por nada, não tenho nada contra eles, gosto muito deles, só que tem um detalhe: a verdade, ela tem que ser dita, para que o povo saiba exatamente como funcionam as coisas. Não adianta nada eu agora, porque gosto de Marco Feliciano, de Magno Malta, fazer de conta que isso não aconteceu, porque amanhã ou depois eles vão estar equivocados novamente, apoiando o nome de alguém, e aí vão levar o povo novamente ao cadafalso. Como está acontecendo exatamente agora, porque Magno Malta vai sair candidato a vice do Bolsonaro. Minha gente, sinceramente, me desculpe o Bolsonaro, gosto muito dele, mas o momento não é para eleições. Eleições agora é golpe. Agora sim, eleições agora não vai ajudar o Brasil. Até porque não importa quem seja eleito, com a Câmara, o Senado e o STF como estão, qualquer um que seja eleito não fará um trabalho adequado e não vai limpar a máquina administrativa. Não tem como fazer isso por bem, porque eles pegaram o osso, a esquerda pegou o osso e não vai largar. E além de tudo, querendo ou não, o próprio Bolsonaro está saindo candidato a presidente da República por um partido de esquerda. As ideias direitistas de Bolsonaro são, no mínimo não completas, tá? Para não dizer que são tendenciosas e etc., mas não são completas. Consequentemente, não posso aderir a isso. Pelo menos não por enquanto. Talvez, quem sabe, numa próxima eleição, eu até declare meu voto a ele, até ajude ele na campanha, mas não desta forma. E neste momento. Este momento não é para eleições, ainda mais eleições com urnas fraudadas, cujo projeto do próprio Bolsonaro é lei e nem ele luta para que o projeto seja implantado. Aliás, alguém já viu em algum lugar o juiz aplicar uma lei, fazer valer a lei em doses homeopáticas? Pois é o que está acontecendo com o projeto das urnas eletrônicas. Um grande abraço, que Deus abençoe, seja sempre muito bem-vindo.